Fala, Maior do Norte! Aqui quem tá falando é seu amigo Machado. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Mundo Azulino. Já deixa teu like, se inscreve no canal, comenta aqui no vídeo, compartilha para seus amigos para que chegue ao máximo possível de remista de todo o Brasil e fora do Brasil também. Bora para mais um vídeo. Terça-feira boa, o Clube do Remo venceu ontem a partida de 1-0, nosso adversário muito difícil, Coritiba. Esse mesmo Coritiba que em 2021, num passado nem tão distante, eu vou relembrar para vocês aí, aquele jogo no Bainão que o Remo amassou, botou bola na trave e não conseguiu fazer o gol. E no final o Rovesse ainda entregou uma bola para o Alecimã que acabaram ganhando o jogo. Para ver como são as coisas, né? E já no jogo de ontem, o Clube do Remo, na grande maioria do jogo, se defendeu, jogando na forma de uma proposta de jogo que o treinador pensou em cima desse Coritiba e a gente conseguiu sair com resultado positivo. Eu acho que esse jogo, cara, falando aqui a respeito do jogo de ontem, esse jogo foi um jogo de detalhe. Não foi nem detalhes no plural. Foi um jogo no detalhe e esse detalhe nos fez vitorioso ontem. A gente vai fazer uma avaliação agora sobre todos os jogadores que participaram dessa partida, dando a nossa opinião e um pouco do que a gente viu no estádio pela torcida, ao redor da torcida ali na arquibancada e também nos grupos de WhatsApp. A gente vai dar um pouco da nossa opinião de como foi cada jogador na partida de ontem contra o Coritiba. O goleiro Marcelo Rangel, impecável, né? Até nas saídas que vinha sendo um problema dele, nessa bola aérea, ele conseguiu ir muito bem ontem, conseguindo controlar o jogo, ditar o ritmo da partida, que isso foi importante. Eu sei que muito torcedor às vezes quer que o time acelere de qualquer forma, mas dependendo da circunstância do jogo, a gente tem que controlar. Como o Coritiba estava se impondo no jogo, tinha momentos que tinha que acalmar o jogo e outros momentos tinha que acelerar de fato, né? Um contra-ataque, uma bola lançada, como aconteceu. Né? Mas eu achei que ele foi impecável, defendeu muito bem quando foi preciso, né? Esteve ali presente, não correu risco. Foi um goleiro que até naquela saída da bola logo no começo do jogo de Lucas Ronier, ele conseguiu sair, que era para ele ter feito isso contra o Criciúma na Copa do Brasil e ele não fez. Já nesse jogo contra o Curitiba ele fez e fez bem. Então, Marcelo Rangel, uma partida excelente, não tenho o que falar do nosso paredão. Passando para a lateral direita, que eu acho que é um jogador que tem a crescer nesse Campeonato Brasileiro da Série B, que é o lateral direito Marcelinho. Ontem foi um pouco abaixo, eu achei ele assim, né? As laterais, na minha opinião, achei que foi abaixo, tanto ele como o Alan, e a gente ainda vai falar sobre o Alan. Mas o Marcelinho é um jogador que nessa dobradinha com o Janderson pode cair muito bem mesmo, e pode nos ajudar bastante nessa Série B. Até porque é um jogador que ofensivamente ele vai muito bem. Agora, claro, falta acertar alguns detalhes, isso é normal, o campeonato está iniciando. Ainda vai ter muito jogador que vai aparecer nesse time do Remo, vai conseguir, como é que a gente pode falar, desabrochar, conseguir mostrar o seu melhor futebol. E o treinador Daniel Paulista está aí para extrair isso dos nossos jogadores. Mas o Marcelinho, no geral, fez uma partida regular. Agora a gente passa para o nosso zagueiro Klaus, que ontem foi a melhor nota da partida no SoftScore, aplicativo SoftScore. Ele teve uma média 8. Ele foi um jogador ontem de excelência, né? Já vinha jogando bem, acabou caindo um pouquinho ali nas críticas da torcida, e agora nessa partida que ele vem voltando, né, que ele não jogou na partida contra a Ferroviária, contra o Botafogo de Ribeirão Preto lá em São Paulo, retornou agora nessa partida dentro de casa e conseguiu fazer o seu futebol de excelência. Bom, o nosso zagueiro Reinaldo vem sendo o nosso zagueirão, capitão xerife, né? Tá uma dor de cabeça boa para o nosso treinador Daniel Paulista. A gente tá com bons zagueiros aí. O Camutanga fez uma boa partida lá em São Paulo. E agora o Reinaldo vem, faz uma boa partida. O Klaus faz uma outra boa partida. Na bola aérea, eles foram impecáveis. A gente tem dois zagueiros construtores que saem para o jogo, que ditam ritmo. Isso é muito bom. Ajuda muito o nosso estilo de jogo. O Daniel Paulista conta muito com esse estilo de jogo. Né? O lateral esquerdo, Alan, como eu já citei ali quando eu estava falando com o Marcelinho, eu acho que foi um pouco abaixo. Defensivamente, eu achei que ele foi bem, na medida do possível, ali, neutralizando o jogador que estava indo para cima dele. Mas, no geral, falta um pouquinho a mais para ele ofensivamente. A gente vê que ele está um pouco acanhado. Em alguns momentos, ele não consegue fazer um avanço. Ou então, quando ele vai, a jogada não está se programando para esse estilo de jogada que ele está querendo fazer. Mas é um jogador que tem um cruzamento bom, bate bem na bola. Ele tem os cruzamentos rasantes que são perigosos, a gente tem que extrair isso dele. E ele é um jogador que no Rosário Central ele fez muito bem essa parte ofensiva, atacando espaço. E a gente acha que ele pode continuar fazendo isso aqui no Remo. A gente espera que ele faça isso, na verdade. Né? Ainda não conseguiu ser o jogador do Rosário Central, mas a gente espera que ele possa crescer no campeonato, até por ser um jogador jovem. Então é um cara que fez uma partida regular, assim como o Marcelinho, mas pode muito mais. Né? A gente sabe que ele pode muito mais. É por isso que há essa cobrança em cima dele.
Aí o nosso cabeça de área de momento, que está sendo o Luan Martins, a segunda partida dele, eu achei que defensivamente ele foi bem, não comprometeu. Desde o jogo passado, eu achei que ele não comprometeu. Agora ali foi penalizado por conta das faltas e recebeu o cartão, né? Mas é um cara que não compromete. Achei que ali teve alguns desvaneios, assim, querendo inventar, até porque ele não é dessa posição, ele joga como segundo homem de meio de campo. Então ele tem essa liberdade para fazer esse tipo de jogada. E você sendo o primeiro homem de meio de campo, você não pode fazer tanta coisa. Até porque se você errar, sua zaga fica desvanecida. Então você não pode fazer algumas jogadas. Então é questão de adaptação. Eu acho que ele pode agregar muito nesse nosso elenco do Remo. Ele pode conseguir fazer a diferença em alguns jogos, como ele já fez contra o América. É um jogador que tende a ajudar. Jaderson, eu acho que ainda não é o Jaderson da Série C, ainda falta um pouco mais do Jaderson, mas é um jogador incansável, cara. Ninguém consegue escutar, entender esse pulmão do Jaderson, né? Até a reta final nos acréscimos, correndo muito, disputando bola, tentando fazer alguma coisa, mas ele é um cara que ajuda muito, é muito participativo na partida e é brigador, né? A gente precisa desse tipo de jogador. O Dodô, infelizmente, é um jogador que está bem abaixo do resto do time. A intensidade do Dodô está bem abaixo. Ninguém sabe explicar exatamente o que está acontecendo com o Dodô. Se ele tem alguma lesão, se ele tá se falta preparar a parte física dele, como estão aprimorando a parte física do Regis, que está voltando de lesão. Será que não precisa fazer um trabalho específico desse com o Dodô? Porque o Dodô é um jogador de qualidade, mas que não está conseguindo render nada aqui no Rio. Né? Teve um começo até bom com o treinador Daniel Paulista, Rodrigo Santana, e ele fez a pré-temporada e a gente não consegue entender o porquê que ele está tão abaixo de jogadores que chegaram depois dele aqui, né, que não iniciaram a pré-temporada desde o começo. E está sendo muito abaixo. Tanto que foi um jogador que saiu reclamando, a gente espera que seja reclamando com si próprio para melhorar o seu futebol, para vir ajudar a gente em outras partidas. E vamos torcer por isso. No ataque, o Janderson voltou a fazer uma boa partida. Eu achei que ele não fez uma boa partida lá contra o Botafogo de Ribeirão. E agora ele voltou a ser incisivo e o Remo precisa muito desse jogo dele. É um jogador que vale até a pena lembrar essa estatística. O Janderson já tem 8 partidas com a camisa do clube do Remo, 4 assistências e um gol. Então é um jogador que tem uma participação muito grande. Ele participa muito em gols. Né? Se a gente for fazer uma média aqui rápido, a cada 2 jogos ele dá uma assistência. Ele, inclusive, essas assistências ele sempre vem dando para o Pedro Rocha, que está sendo essa casadinha muito boa. Pedro Rocha, não tem o que falar, só pelo fato de ser artilheiro do clube. E artilheiro do clube e da Série B. Já não precisa mais falar nada. Ele fala por si só. É um jogador que agrega muito. Ontem teve uma finalização, a única finalização da partida foi dele. A única finalização do Pedro Rocha foi a que ele finalizou em gol e conseguiu concluir. É um atacante que vem evoluindo e isso é muito bom. A gente torce para que jogadores assim comecem a florescer no Rio, para que a gente consiga extrair o melhor desses atletas, que a gente sabe que tem potencial. O Pedro Rocha é um jogador que já vem 2 Libertadores no currículo, tem um currículo extenso, é um cara que dispensa comentários. Então, se esse cara encontrar seu bom futebol aqui no Remo, isso vai ser muito bom para a gente, vai colocar a gente sempre brigando por algo mais na tabela. O atacante Felipe Viseu, eu vou dar uma opinião minha em relação ao atacante Viseu, como ele vem atuando nesse time do Daniel Paulista. Né? O atacante Felipe Viseu, ele vem sendo bastante importante taticamente. Eu vou tentar explicar isso para o torcedor, na minha visão, o que eu venho achando de Viseu. Né? Ele vem, como o nosso treinador gosta de trabalhar com uma linha alta, ele gosta de pressionar e defender numa linha alta, o que acontece? O Viseu ele é peça importante nisso aí, porque ele faz muito essa dobradilha, seja ela com o Jadson, para pressionar o primeiro homem de saída desde bola, que geralmente é o zagueiro. Quando ele vai de um lado, o Jadson vai. Quando o Jadson vai, ele compõe no meio para defender. Então ele é um cara que taticamente ele consegue entregar bastante defensivamente. Claro que a gente espera que ele faça gols. Qual que é os contras desse estilo de jogo dele, como ele vem atuando agora com o Daniel Paulista? É como aconteceu nesse último jogo agora, aquela bola que ele pegou no final, ali a gente vê que a perna está cansada, ele não conseguiu executar o que ele normalmente iria executar. Eu acho que ele, no começo de jogo ali, recebesse uma oportunidade dessa, tenho certeza que ele acharia o Pedro Rocha ali, que seria o lógico, né? Aquele tapa achando o Pedro Rocha finalizasse ali que estava numa melhor colocação. Então é um jogador que a gente torce para que ele melhore dentro de campo, ainda não está sendo o Viseu que a gente espera, mas a gente torce para que ele consiga melhorar seu futebol e encontrar o futebol, né? Que está faltando isso. Mas taticamente é um jogador muito importante. Tanto que no nosso lance de gol, ele puxa a marcação e o Pedro Rocha vem pelo meio, que no caso seria ele, esse jogador que viria pelo meio, mas ele percebeu que teria a marcação para o Pedro Rocha, então o que ele fez? Ele leva 2 marcadores com ele e deixa o campo aberto para o Pedro Rocha chegar e finalizar.
né? E agora sim, os jogadores que entraram, vale ressaltar a partida do Pavani, Guilherme Pavani voltando a encontrar seu futebol, já tinha feito um gol lá em São Paulo e agora encontrando seu futebol. E é isso que a gente espera do Dodô, foi o que o Pavani fez. Essa quebra de linha, esse jogador que tenta, porque o Dodô nem isso está tentando, é o que vem chateando o torcedor. O Pavani ali naquela bola que ele recebe do zagueiro, ele consegue quebrar a linha e achar o Marcelinho sozinho, que dá progressão à jogada. Então a gente precisa desse tipo de jogador. E às vezes o Pavani, quando não está conseguindo entregar taticamente ou então tecnicamente, ele consegue entregar na raça, ele consegue correr, ele consegue entregar. Então é um jogador que vem ajudando, né? Já ajudou contra o Botafogo de Ribeirão e agora ajudou novamente. Então é um cara que a gente sabe que pode crescer nessa competição e pode ajudar bastante a gente, né? Ali as entradas de Madison e Pedro Costa foi mais se tratando de estatura. Tendo em vista ali o treinador Daniel Paulista viu que o jogo do Coritiba estava se formando para esse chuveirinho, colocou um atacante ali, um camisa 9 de referência mais alto, e aí começar a chuveirar essa bola na área. Então o que o Remo precisava? Ganhar estatura e altura para conseguir combater esse tipo de cruzamento. E foi o que foi feito, né? Colocou um lateral que o Marcelinho é mais baixo, colocou o Pedro Costa que estreou. Também acho que não comprometeu, defensivamente foi até bem, não conseguiu chegar ofensivamente, até porque na proposta do jogo ali o Remo já estava um pouco mais defensivo, já estava ali jogando mais por uma bola, né? E na circunstância do jogo totalmente válido, até porque o Remo vinha ganhando a partida, tentando neutralizar. O primeiro tempo o Remo deixou o Coritiba jogar muito mais e no segundo tempo conseguiu equilibrar com as ações do Daniel Paulista, mudando peça ou outra. Ao invés de tirar o Viseu e colocar um outro atacante, ele coloca um volante, que foi o Pedro Castro, para povoar o meio de campo, para a gente conseguir combater, né, o avanço do Coritiba, que foi o que a gente conseguiu fazer, né, neutralizando a maioria das jogadas. Tanto que no segundo tempo o Coritiba sentiu muito essa marcação forte do meio de campo do Remo. Sempre, hora ou outra, variando com aquele jogador para pressionar o homem de saída do Coritiba, que o que acontece? Quando a bola já chega mais adiante, já vem mais mastigado. Então aí dá mais fácil para tirar essa bola, não deixa o cara ter tanto tempo pensar para poder criar uma jogada ou outra, então já facilita. E como era a jogada do Curitiba, na bola aérea, que graças a Deus os nossos zagueiros estavam impecáveis. Retornando aqui para terminar nossa análise dos jogadores. Pedro Costa e Madison, eu já falei. Madison, vale ressaltar que teve 2 roubadas de bola ali que poderiam ser chances criadas, né? Mas o time ali, pelo cansaço, sentiu. Adailton, eu acredito que seja isso mesmo, esse jogador de explosão, e ele vai ser o jogador de amor e ódio, 880. Ou a torcida vai adorar esse cara, ou a torcida vai odiar, porque ele mostra ser esse jogador de intensidade, né? A gente vê que ele é esse tipo de jogador. E assim, se tratando de possibilidade, o Pedro Castro entrou, não era nem para ter entrado, que vinha de desgaste muscular, desgaste físico, mas entrou, complementou bem, é um jogador que consegue ter desenvolver esse futebol do segundo terço do campo à frente, ele consegue fazer esse box-to-box, hoje na nova liga do futebol, né? Ele consegue se movimentar bem, consegue ser um meia, até mesmo como um ponta, tem aquele arremate de fora da área, então ele consegue acrescentar. E o treinador percebeu essa possibilidade e povoou o meio de campo, fortificou o nosso meio de campo para dificultar o time do Coritiba de conseguir avançar. Bom, vitória importante, 3 pontos importantes. O torcedor tem que entender que no jogo de ontem, nas circunstâncias como foi, era normal o Coritiba ir para cima. O Coritiba queria o resultado, queria pelo menos o empate. Então seria normal que a gente se defendesse um pouco mais e deixasse a bola mais com eles. Mas assim, se tratando das circunstâncias do jogo, a gente tem que ressaltar a nossa vitória, 3 pontos importantes. De 12 pontos disputados, a gente já conseguiu fazer 8 pontos. Isso é muito importante, tanto para permanecer, como quem sonha com algo mais, como o treinador Daniel Paulista já comentou. A primeira corrida da Série B é para fazer os 45 pontos. Está todos os times disputando para fazer esses 45 pontos. A partir dali, quantas rodadas tiverem, a gente vai buscar o algo mais, né? Que seria o acesso. Então, por enquanto, pé no chão, cabeça tranquila, o time vai começando a melhorar, vai agora viajar para Criciúma muito mais leve, o peso é todo do Criciúma, até porque joga em casa, então nosso time vai bem mais tranquilo, sem a pressão necessária de vencer, jogando mais tranquilo, vai pegar um time que vai se impor, vai querer buscar o resultado, e isso facilita o nosso jogo, porque o Remo atual agora de Daniel Paulista é um time reativo, e isso pode ajudar muito a gente lá nesse jogo agora fora de casa. Bom, galera, agradecer a todo mundo aqui que participou do nosso sorteio na outra plataforma, sorteio de graça desse jogo do Curitiba. Agradecer a todos os novos inscritos que estão chegando. Deixe seu like, se inscreva no canal, para que possa a gente alcançar o máximo de remistas possível. E é isso aí, galera. Até a próxima. Bora ler.